Você tá aí buscando uma resposta há tanto tempo, você ora, espera, faz tudo certo e Deus não te responde. 32 anos sem ter uma resposta. E finalmente Deus me respondeu. Eu sei que você deve estar aí sem entender, confuso e se perguntando: peraí, mas como assim? 32 anos? Quantos anos essa menina tem? 32 anos. E na verdade é só uma forma de dizer que a vida inteira eu busquei essa resposta e nunca tive. E sinceramente eu achava que nunca iria encontrar, porque ano vai, ano vem e nada acontece. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui que estão me assistindo sabem muito bem do que eu tô falando. Talvez você não esteja esperando há 32 anos, talvez você esteja esperando há 40, 50 ou às vezes até menos, mas não importa o tempo. Cada um sabe do seu limite, cada um sabe da sua dor e das suas necessidades. Pra quem não sabe do que eu tô falando, é a respeito da minha vida profissional. Nesses anos que eu tenho aqui de canal, em diversos vídeos, em diversos momentos, eu comentei com vocês sobre a minha frustração na vida profissional. Pelo fato de eu não ter uma formação, uma especialização, não saber pra onde ir, o que fazer, sabe? Aquela coisa de você ter uma profissão mesmo, algo fixo, né? Eu sou multipotencial, e quem é multipotencial se interessa por várias coisas, tem vários talentos e não consegue focar em uma coisa só. E qual que é a solução para quem é assim? Juntar os principais, né? Aquelas coisas que você mais gosta de fazer, que você mais tem dom, talento, e você encaixar em uma profissão, em algo que você faça, que você consiga exercer aquilo com amor, com paixão e, lógico, né, recebendo por aquilo. Só que eu dei tantas voltas, eu sempre me interessei por tantas coisas, eu nunca consegui me especializar. Eu cheguei até a começar a faculdade de letras, só que não foi nem o primeiro trimestre. Eu acho que no primeiro mês eu tive que trancar, porque além da questão financeira, né, que tava um pouco puxado, mas o que foi pior pra mim foi que eu tava num período que eu ia começar de provas, eu precisava estudar, e conforme eu tava estudando, começou a me dar um bloqueio, algo assim muito forte na minha mente. Eu não conseguia absorver nada, eu não conseguia estudar, não entrava nada na minha mente, não entrava, me deu tipo, como se fosse um surto, um pânico, não sei, eu não conseguia, eu travei. E tava impossível de estudar, não conseguia mais. E aí eu tive que trancar a faculdade por esses dois motivos. E isso sempre me atormentou porque as pessoas sempre me pressionaram muito. Por que eu não faço a faculdade? Por que eu não tenho uma graduação? E todo mundo sempre pegou muito no meu pé. Até pessoas que nunca tiveram nada a ver com a minha vida, pessoa que você acabou de conhecer, pergunta qual a sua formação, isso e aquilo, sabe? Papo vai, papo vem, a pessoa fala. E as pessoas se acham que elas têm esse direito de opinar na vida de quem elas nem conhecem. Como se faculdade fosse o ápice, né, da vida, do sucesso profissional. Isso sempre me frustrou muito. E eu nunca encontrei um propósito específico. Eu sou escritora, mas escritor não... Assim, eu escrevo livros. Eu não trabalho para nenhuma editora, eu não trabalho para ninguém. Eu trabalho por conta própria. Só que é um trabalho que não é em tempo integral, que não me rende um salário, é só um extra mesmo. E na verdade o que eu recebo desse trabalho eu invisto nessa área, então não é algo assim que realmente muda a minha vida. E a pior parte, que sempre foi terrível pra mim, é quando eu chego em um lugar ou eu vou preencher algum questionário ou eu tô conversando e a pessoa chega e pergunta: qual a sua profissão? Perguntar isso pra mim, gente, sempre foi, nossa, um terror. Eu nunca sabia o que dizer, eu sempre bloqueava. Eu sempre travava, aquilo era como se eu tivesse recebendo uma facada no peito. E isso mexia muito comigo. Deus sabe o quanto que eu chorei, o quanto que tudo isso com relação à vida profissional sempre foi terrível pra mim. E vocês também, quem me acompanha há bastante tempo aqui, sabe também que eu já falei, já desabafei com vocês várias vezes sobre isso. Até porque as pessoas olham assim às vezes pra gente e pelo fato de a gente não ter uma especialização, não ter um nome, né, um rótulo, uma formação, elas acham que você não quer nada com a vida, que você não quer trabalhar, que você gosta de tudo fácil, só que não é assim. Eu desde pequena, eu sempre busquei independência financeira, desde pequenininha. Eu empreendia sozinha, eu fazia aqueles tic-tac de cabelo para vender na escola, para as amiguinhas, eu dava até
garantia, eu arrumava, se arrebentava depois, eu ia lá e arrumava de graça só pra ter o cliente satisfeito. Gente, desde pequena eu sempre tive uma mente muito empreendedora e esse era o único sinal que eu tinha na minha vida, que além de eu ser multipotencial, eu sempre tive um perfil de empreendedora. Eu morava no interior, então lá basicamente só comércio. E eu não conseguia ficar muito tempo nos empregos porque não era trabalhar com vendas, lidar diretamente com o público não era o meu forte, então eu não aguentava ficar muito tempo, aquilo começava a me deixar maluca. E se vocês verem a minha carteira de trabalho, eu tenho até vergonha de mostrar. Mas assim, vergonha entre aspas. Hoje eu olho pra isso de uma forma diferente. Foi uma dificuldade que eu tive, que eu passei, mas que hoje eu estou vencendo. E eu não sei qual é a área na sua vida que você tá aí buscando uma resposta há tanto tempo, você ora, espera, faz tudo certo e Deus não te responde. Eu digo que demorou 32 anos para Deus me responder por conta disso. Eu nunca tive uma certeza do que eu queria ser. Cada hora eu queria ser uma coisa, mas eu nunca foquei em nada, eu nunca consegui focar em nada. Só que hoje, tendo a resposta de Deus e olhando para trás, vendo o caminho que eu percorri, eu vejo que tudo, absolutamente tudo que eu passei foi necessário para me dar experiência, para contribuir para o meu testemunho de vida e para o propósito de Deus hoje. Foi tudo uma bagagem que me trouxe até aqui. E que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, mesmo que tenha sido sofrido, que tenha sido doído, mas se eu não tivesse passado por tudo isso, hoje, talvez eu não estaria nesse caminho. Eu não teria bagagem, eu não teria propriedade para falar sobre o assunto. E às vezes a gente foca muito no nosso objetivo, naquilo que a gente quer alcançar, naquilo que Deus não responde, naquilo que Deus não nos mostra, naquilo que Deus não faz, e a gente esquece de olhar para o processo. O processo que a gente está vivendo é muito importante, e isso não é só na questão de você olhar para o que Deus está fazendo e viver o momento, é uma questão extremamente importante para o seu cérebro, para o nosso cérebro. Hoje em dia a gente está acostumado a ter tudo muito rápido, é tudo assim, você estala o dedo já tá aqui. A gente não consegue mais esperar, a gente não consegue mais desfrutar do processo. E por mais que o processo ele seja doloroso, ele é extremamente importante porque é no meio das dores e das dificuldades, dos desafios que a gente supera, que a gente aprende, que a gente ganha, adquire conhecimento para chegar onde a gente precisa chegar. Dito isso, explicado para vocês, né, dado uma introduzida no assunto, agora eu vou tentar ser mais objetiva e pular direto para o hoje, para o presente, para o que aconteceu. Vocês lembram uns vídeos atrás que eu falei do pé de amora? Foi um vídeo uma situação que aconteceu na minha vida que eu dividi em 3 partes para poder falar pra vocês. Na verdade eu ia falar só do pé de amora. E aí no dia que eu fui gravar o vídeo aconteceu uma outra situação que foi a introdução, né, a parte 1 do assunto. Aí eu falei daquele acontecimento, fiz as analogias, aí depois nos outros vídeos eu falei do pé de amora e trouxe a palavra pra vida de vocês. Só que antes de postar esses vídeos, eu comecei a série sobre autoestima, que seria dividida em 7 episódios. Eu trouxe pra vocês o episódio 1, teriam mais 6 episódios. Na verdade, aquela acho que era uma introdução e teria mais 7 episódios. E eu ia fazer, né, falar sobre cada fase, como eu citei lá no vídeo pra vocês. Só que aí, quando aconteceu todo aquele reboliço, eu entendi que tinha alguma coisa aí que Deus estava querendo mudar o roteiro. E aí eu comecei a ficar pensando, mas e agora? Como eu vou continuar postando os episódios da série de autoestima se eu introduzir esses assuntos, eu postei esses vídeos? Não tô entendendo, Senhor, e agora? O que eu faço? E aí eu tava meio assim, orando, eu continuava, eu parava, o que era pra eu fazer? E aí Deus foi me dando estratégias, direcionamentos e eu tentando absorver tudo isso, até que, determinado dia, eu estava assistindo algum vídeo, que eu nem me lembro que vídeo que era, e apareceu um anúncio que já tinha aparecido pra mim várias vezes, mas eu nunca dei atenção. Era um anúncio que o cara falava assim: você quer ser terapeuta? Você sabia que para ser terapeuta você não precisa de formação? Alguma coisa assim. E aí eu já tinha escutado esse anúncio, só que como eu nunca tive interesse nesse assunto, então eu deixei pra lá, pulava e voltava a assistir o vídeo. Só que aí nesse dia, esse anúncio me saltou aos ouvidos.
Ele falou isso e essa frase me chamou a atenção. Você sabia que para ser terapeuta você não precisa de formação? E mesmo já tendo ouvido essa frase antes, dessa vez ela me despertou. E aí eu falei, não, peraí, deixa eu ouvir o que ele tá falando. E aí ele falou que ia fazer workshop gratuito, que ia falar sobre o assunto e tal. E de repente eu me interessei. E aí eu comecei a ficar ansiosa, querendo saber o que ele ia falar, como que ia ser, o que esse negócio de terapeuta que eu, sabe, nem sabia muito bem do que ele tava falando, o que ele fazia. E aí veio o workshop, eu comecei a assistir, tava, nossa, muito interessada, porque ele falava sobre coisas assim, assuntos que eu gosto muito, que é de programação mental, neurociências, tudo relacionado ao cérebro, a comportamento, que eu sempre trago aqui pra vocês também. Mas sempre foi algo que eu gostei muito de estudar, de pesquisar por hobby apenas. Nunca pensei em trabalhar com isso pela questão da formação, eu não sou da área da saúde. E também eu já pensei em fazer psicologia, mas eu nunca me interessei, eu não sei porquê. Quando eu penso em fazer psicologia, não me vai. Não é nada contra a psicologia, eu amo. Mas fazer faculdade de psicologia, nunca senti, sabe, que era aquilo. E aí, eu assistindo essa aula gratuita, eu fiquei com a dúvida, qual a diferença de psicólogo, terapeuta, psicanalista, psicoterapeuta, tem vários, né? Fui pesquisar. Pesquisando essa diferença, eu encontrei um vídeo de um psicanalista que também estava fazendo um workshop e ia acontecer, acho que no dia seguinte, e ele era sobre psicanálise. E eu gostei muito da forma de ele falar. Aí eu falei assim, conhecimento é sempre bom, né? Então eu vou me inscrever no dele também e vou assistir. E aí assistindo uma live que ele tava falando sobre desejos, né? Que todo desejo é burro. E aí ele explicando essas coisas, eu vi que eu fiquei fascinada, impactada com tudo que ele tava falando. E de repente eu vi que a psicanálise também era um caminho pra mim. E psicanálise também é a mesma coisa de ser terapeuta, você não precisa de uma formação. No caso da psicanálise, você faz um curso, que é um curso de 6 meses a 1 ano e meio, mais ou menos. E aí você tem uns requisitos lá pra cumprir, que daí você pode trabalhar como psicanalista. E eu nunca nem prestei atenção, eu nem sabia que psicanalista era assim. Eu achava que psicanalista era um médico, tipo um psiquiatra, sabe? Alguma coisa do tipo. Nem sabia, quando eu ouço falar em psicanalista, eu falo, nossa, isso é importante. E eu nem imaginava que aquilo estava ao meu alcance e eu podia desfrutar daquilo e eu não sabia. E aí, assistindo o workshop dele, eu vi que era aquilo mesmo que eu queria, eu fiquei apaixonada. Só que o curso, né, esses cursos vocês sabem que não é barato. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, eu acho que eu vou esperar a próxima turma, daí eu me preparo, eu tô com muita coisa pra fazer, eu tô organizando minha vida. E não dá pra eu colocar um curso desses agora pra eu fazer, que tem prazo, eu preciso cumprir. Como que eu vou estudar? Que se eu não consigo nem parar pra orar, ler a Bíblia, ter o meu tempo lá de estudo da Bíblia e tal, como que eu vou estudar um curso desse? Mas aquilo ficou me incomodando tanto, mas tanto. E eu sei que nesse meio tempo Deus, ele me incomodou demais. Ele fez um reboliço aí e muitas coisas foram acontecendo que foram me mostrando que esse era o caminho. E aí eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais dizer não pra esse chamado. Sei que no final deu tudo certo, me inscrevi pro curso dele de psicanálise, pra formação de psicanálise. E agora, mesmo sem ter me formado ainda, eu posso dizer que eu sou psicanalista. Eu só não atendo como psicanalista ainda, mas eu já tenho conhecimento, eu já tenho estudo, estou me formando. Então, que nem eu coloquei no Instagram, psicanalista em formação. Mas eu já tenho um nome, eu já tenho um rótulo, como a sociedade gosta, né? E isso preencheu um vazio tão grande que eu tinha na minha alma, mas tão grande, me deu uma força que eu nem imaginava que eu tinha. E se eu soubesse que eu resolver essa questão da minha vida profissional fosse mudar tanto as coisas, assim, não mudou externamente, ainda não mudou nada, continua tudo na mesma. Assim, eu tenho mais compromissos agora, mais responsabilidades, mas mudou dentro de mim. Inclusive, eu tinha algo mal resolvido com meu pai nessa área, porque meu pai, ele nunca, não é que ele nunca me apoiou na vida profissional, mas ele tem um pensamento diferente do meu e ele via que eu era meio perdida nessa área, então ele queria o melhor pra mim, ele queria que eu fizesse uma faculdade, algo importante.
Então, eu nunca senti esse reconhecimento dele, esse apoio. Nesse meio tempo, Deus colocou no meu coração de que eu precisava de uma cura nessa área, que um dos motivos de eu não ser curada nessa área da vida profissional não é porque eu não tinha uma formação, e sim porque eu tinha um problema que eu precisava resolver com meu pai. E Deus me deu um direcionamento. Eu fui falar com meu pai sobre o curso e eu nem expliquei nada, eu só falei que eu queria fazer o curso e ele já me deu o maior apoio. Ele não ficou perguntando, não ficou fazendo aquele interrogatório que ele sempre fez quando eu queria pedir alguma coisa pra ele. Ele me apoiou, ficou super feliz, e aquilo pra mim foi, nossa, uma cura muito grande. Então eu fui curada aí em duas coisas na vida profissional. Isso foi muito importante pra mim. E o fato de agora eu saber pra onde que eu estou indo, eu estar caminhando pra isso, eu não sei como vai ser meu futuro, eu não sei se eu vou atender como psicanalista ou se eu vou apenas usar o conhecimento da psicanálise para as coisas que eu já faço, com curso, os vídeos, enfim, não sei o que vai ser. Eu sei que Deus ele já tem me dado estratégias, eu já estou colocando em prática. Em breve vocês vão ver, vocês também vão ser muito beneficiados com tudo isso. Já estou caminhando para o sucesso, eu creio, e eu vou ser a melhor psicanalista que vocês vão conhecer. Posso não ser a melhor do mundo para os outros, pode ter outros muito melhores, mas para mim eu vou ser a melhor no que eu faço, porque fazendo o que eu faço do jeito que eu faço, ninguém vai fazer, porque somos seres individuais, a gente tem que ter isso em mente. E eu sou uma pessoa muito dedicada e esforçada, e se é esse caminho que Deus me colocou, então eu vou me dedicar ao máximo, eu vou fazer o meu melhor, de forma que eu possa realmente acrescentar, ser útil na vida das pessoas e me diferenciar, não por status, mas sim porque eu entendo qual é o chamado de Deus para minha vida. E depois de 32 anos, Deus finalmente deu a resposta que eu tanto precisava. E agora, mais uma área da minha vida que eu creio que ele já concluiu, está se encaminhando. As áreas de maiores deserto na minha vida era vida sentimental, profissional, saúde. Agora só falta uma, saúde, né? Saúde ainda tá difícil. Mas em breve eu tenho certeza que eu vou vir aqui poder testemunhar pra vocês também. Como vocês sabem, tô com muitos problemas aí que, assim, esses problemas de saúde, eles poderiam me impedir de continuar, me fazer parar de estar aqui, porque são coisas que estão realmente, o que eu tô fazendo está me prejudicando na saúde, tudo que eu tô fazendo. E agora o que eu tô fazendo é buscar tratamento pra cada coisa, mas eu só diminuí o ritmo, eu não parei. E é isso que a gente precisa entender. Muitas vezes as coisas começam a ficar difíceis, mas Deus, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe os nossos limites, a gente só precisa continuar dentro dos nossos limites. Se você não pode fazer muito hoje, faça um pouquinho, mas faça. Isso vai ser algo importante não só para que você avance, cresça na vida, mas para o seu cérebro também. Isso vai te ajudar a ter motivação, porque quando a gente não tá fazendo nada, a gente sempre fica com aquele sentimento de fracasso, mas quando a gente tá fazendo um pouquinho, o nosso cérebro entende que a gente está avançando. Ele não entende que é muito ou é pouco, ele entende que a gente está avançando. Então, se essa resposta que você está precisando aí, que você está procurando ainda não veio, calma, continue caminhando, continue crendo que Deus vai responder, e que se você ainda não teve essa resposta, é porque você ainda está no processo, num processo que vai ser essencial lá na frente, quando Deus te der a resposta. E inclusive, ter essa resposta me abriu portas, me abriu oportunidades que eu não imaginava e me fez vencer um medo muito grande que eu tinha, que eu fugia demais. Vocês sabem qual que é, mas eu não vou falar ainda, só vou falar no próximo vídeo, porque o assunto do próximo vídeo é justamente esse. A gente vai falar sobre essa questão de a gente dar passo. Eu dei um passo que eu precisava dar, que era algo que me travava demais, que eu tinha muito medo, que me bloqueava, e que era uma ferida também, que eu precisava resolver. Eu só dei um passo muito pequenininho, daquele jeito, foi muito difícil, vocês nem imaginam. E deu tudo certo, correu tudo bem. E depois que eu terminei, apesar daquela explosão, né, de emoções, de sentimentos, de adrenalina, eu senti, assim, um refrigério muito grande na minha alma. Outras coisas destravaram. E agora, outros medos que eu tinha, eu ainda nem precisei encarar esses medos, mas outras coisas que eu tinha medo, que eu também vou vir aqui trazer pra vocês,
mas no próximo vídeo eu falo mais. Eu não tô mais sentindo medo. Eu nem fiz, eu nem encarei, mas eu já não tô mais sentindo medo. Eu tô me sentindo, pelo contrário, tô me sentindo animada, disposta a ir lá e fazer aquilo que eu estava morrendo de medo. Só que eu precisei dar um passo. Passos pequenos. Tudo isso que foi acontecendo, esse reboliço todo que Deus fez, foram passos pequenos que eu fui dando e Deus ele não falou assim, ó, você vai fazer isso e vai chegar aqui. Não, ele falou assim, dá um passo. Depois eu falo o que acontece. É igual eu tô falando aqui pra vocês dos vídeos. Hoje eu tô falando um assunto. Semana que vem, eu dei um pequeno spoiler pra vocês do vídeo da semana que vem. Mas na semana que vem, eu falo desse assunto. E assim a gente vai indo numa sequência. Com Deus também é assim. Então, confia que Deus sabe o que Ele tá fazendo. E sobre a série da autoestima, como eu falei pra vocês, eu vou retomar essa série, mas não agora. Primeiro eu vou adquirir um conhecimento maior para vir trazer ela para vocês de uma outra forma, com mais autoridade para falar sobre isso, para que eu possa realmente ajudar vocês. E nos próximos vídeos não se assustem se vocês verem por aí Mariana, escritora e psicanalista. Agora vocês já sabem o motivo.